Bom, gente, começando, tá? A partir desse ponto, só dando uma refrescada na memória, tá? Aqui, Guerra Fria, Estados Unidos versus União Soviética, tá? Ou seja, capitalismo versus comunismo. E eu pedi para vocês anotarem aí, espero que vocês tenham anotado, né? Até os mortos-vivos, que foi uma guerra ideológica, né? Foi muito mais uma guerra Anotei. ideológica, tá? Uma guerra de influências, né? Eu acho que vocês anotaram isso, né? Foi uma guerra de influência, tá? Para ver quem influenciava mais. E leva o nome Guerra Fria porque, de fato, os dois não entraram em conflito direto. Mas, como eu falei ontem para vocês, eles influenciaram outros países a fazer isso por eles. Certo? E aí eu comentei todo um contexto histórico para vocês. A aula de ontem foi muito interessante, que eu falei de todo esse contexto para vocês, né? As ditaduras aqui no Brasil, na Argentina, nos países da América Latina, tudo aconteceu por causa da Guerra Fria, tá? Bom, então, como eu falei para vocês, a Europa devastada, surge aí Estados Unidos e União Soviética como as duas maiores potências da época, lutando para ver quem era a mais potente de todas. Por isso que é uma disputa, por isso que vai ter o conceito de bipolaridade mundial, tá? Bipolar, dois polos, de um lado Estados Unidos, do outro lado a União Soviética, tá? Então, disputa pela hegemonia mundial, certo? E aí nós paramos nesse ponto aqui, tá? Quem quiser tirar print pode tirar, tá? Fiquem à vontade. E aí nós vamos definir cada ponto desse, tá? Vamos lá, pessoal. Vamos começar para o nosso lado esquerdo aqui pelo capitalismo. Bom, então vamos explicar aqui cada ponto desse, tá? Então primeiro vamos começar com o capitalismo, que é o que está do nosso lado esquerdo, certo? Então, obviamente, capitalismo já sabem muito bem disso, né? Desde da primeira Revolução Industrial, tá? Lá no final do século XIX, aliás, século XVIII, né? Ali, foi quando ocorreu a primeira Revolução Industrial, né? Ali na Inglaterra. Depois vai ter a segunda Revolução Industrial, né? Isso vai enraizar mais ainda o capitalismo, tá? Vocês estão lembrados, né, gente? Isso aí da primeira Revolução. Quando foi Uhum. começar a ser criadas várias máquinas, né? A produção começou agora a se tornar em larga escala, certo? Não era mais aquela produção artesanal, o cara demorava uma semana para fazer, né? Agora já tinha uma máquina que fazia algo em minutos, né? Então começou a se criar aquelas cidades industriais, né? Aquelas cidades ao redor de fábricas, né? E tudo mais. Bom, então ali foi o começo do capitalismo. Então agora nós já estamos com um capitalismo mais avançado, certo? Por isso que, obviamente, né? Obviamente, a primeira característica nós vamos ter aqui, valorização da riqueza material, certo? Então o capitalismo, o capitalismo ele sempre vai valorizar a riqueza, certo? E principalmente a riqueza material, os bens de consumo, tá? Seja bens de consumo duráveis ou não duráveis, tá? Mas não importa. Mas o que importa aqui é a valorização da riqueza material. Gente, não esqueçam que isso aqui que eu estou explicando para vocês seria como os métodos de como eles utilizaram para convencer os outros países, tá? Tenham isso em mente, certo? Segundo ponto do capitalismo, ele vai pregar sobre o individualismo, tá? Lembrando, individualismo não é a mesma coisa que egoísmo, certo? Egoísmo é o ato de você não dar porque você é ruim, você não divide as coisas. Individualismo é a sua liberdade individual, certo? Ou seja, todo mundo seria livre individualmente para fazer aquilo que quer, tá? Você está lá na sua casa, você tem um espaço na sua casa e você é livre para colocar um comércio na sua casa, tá? Você tem a sua vida, você é livre para vestir o que você quiser. Você tem o seu dinheiro, você é livre para comprar o que você quiser na quantidade que você quiser. Isso. Bom, retomando de novo aqui, né, depois do segundo problema, vamos lá. Então, deu para entender, pessoal, o que significa individualismo, né? A diferença de individualismo para egoísmo, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Individualismo é a sua liberdade individual, certo? Você ganha muito, você pode gastar muito. Ganha pouco, vai gastar pouco. Você tem as suas roupas, você vai usar a roupa que você quiser, vai comprar e comer o que você quiser. Você vai colocar um negócio que você quiser na sua casa, enfim, certo? É a ideia de propriedade privada. Você é livre para fazer o que você quiser. É individual, certo? O próximo ponto aqui, que é defendido pelo capitalismo, é a ideia do consumo, tá? A ideia do consumismo, certo? É a ideia do consumismo.
Então, é aquela ideia, você é livre para você consumir o que você quiser. Tá? Eles incentivam justamente isso, que você consuma as coisas, que vocês comprem as coisas. Tá? Claro, hoje em dia nós já estamos aí num consumismo exacerbado, exagerado, extremo. Né? Às vezes você está com o seu, por exemplo, a minha moto. Eu sempre gosto desse exemplo aqui. Eu acho que eu já falei para vocês desse exemplo outras vezes. Eu vou falar de novo. A minha moto, para mim, a moto é 2014. Né? A minha moto é 2014. Já teve pessoas que olharam para mim e disseram assim, poxa, 2014, cara, por que você não troca a moto por uma moto do ano? Aí eu pergunto, geralmente, a moto do ano vai ter algo de diferente da minha? Não. Entendeu? Eu vou andar do mesmo jeito. Vai ter as mesmas funções da minha. Só porque ela é do ano. Tá entendendo, pessoal? Então, assim, é um tipo de pensamento consumista. Tá? Tem pessoas que trocam de carro todo ano para ter o carro do ano. Aí eu pergunto, para quê? Não faz sentido, porque você vai estar só acumulando dívida todos os anos, nunca vai terminar de pagar a dívida, para estar com um carro para dizer a seguinte frase: estou com o carro do ano. Nossa, né? Ora, ora, poxa, temos aqui um ricão. Então, assim, o consumismo, o consumo em si não é ruim. O consumismo exagerado, sim. Por exemplo, o cara está lá com o celular, né? Por exemplo, o meu. Vamos usar um exemplo aqui. Por exemplo, o meu é o Samsung A20, o meu celular. Muito provavelmente, eu acho que menos de um mês, se eu não me engano, foi menos de um mês depois, saiu o A30. Um monte de gente já queria deixar o A20 para trocar pelo A30. E não muda praticamente nada. Literalmente não muda nada, só o design. Eu Só. mesmo, se eu troco o celular ou qualquer coisa do tipo, se quebrar ou falhar, O tudo meu, isso. antes de eu trocar para esse que eu tô agora, o meu outro bicho estava no limite da vida. Tava trincado, não sei se estão lembrados disso, que a tela tava toda trincada, toda zoada. Cara, tava assim, no limite da vida dele. Já. Tá entendendo? Tava no limite da vida dele. Né? E outra, viu? Eu só troquei, eu não ia trocar por causa disso, não. E eu só troquei porque ele caiu no chão, né? Aí queimou tudo. Ele apagou, não pegou mais nada. Eu disse, não, agora eu vou ter que trocar por outro celular, vou ter que comprar outro. Trazer Tá? o meu. Pois é, né? Vamos lá, gente. O próximo ponto que é defendido pelo capitalismo é a ideia de democracia. Tá? É a chamada democracia liberal, certo? Que seria a ideia de participação de todos no governo. Tá? A ideia de você poder participar. Tá, gente? E vamos combinar. Democracia existe desde a Grécia Antiga, né? Demo, governo, cracia do povo. Então, governo do povo. Certo? Ou seja, você tem liberdade de você ir votar. Tá? Isso é perfeito, isso é ótimo, né? E, por último, livre concorrência, pessoal. A livre concorrência, não está dizendo tudo, né? Você é livre, você vive num país de livre concorrência, você é livre para você criar o seu próprio negócio e concorrer com alguém, tá? Vamos imaginar, por exemplo, você, inclusive até aqui no bairro, que mora aqui no Cavaco, né, sabe bem disso, o que não falta, hoje em dia até parou mais, cara, mas teve uma época, mano, não sei se vocês estão lembrados, quem mora aqui no Cavaco, teve uma época que o que mais tinha aqui era avícola, né? Coisa de que vende galinha, né? Que vende galinha abatida. Cara, o que mais tinha era avícola. Toda esquina tinha uma. Né? E agora, por que isso é permitido? Ter avícolas? Várias avícolas num lugar só. Porque estamos na livre concorrência. Né? E não adianta você ficar com raiva. Por exemplo, eu não vou citar nomes aqui, mas também é no Cavaco. Teve uma certa ser humaninha, né, que botou uma bodeguinha para ela na casa dela. Até hoje tem essa bodeguinha na casa dela. Inclusive na rua da casa da minha mãe. Preciso nem citar nomes. E, cara, essa zerumaninha, ela ficava estressada, ela ficava com raiva dos vizinhos, porque ia comprar em outros lugares. Agora, por quê? Porque a bodega dela vende as coisas caro e, obviamente, partindo do ponto de vista do cliente, você sempre vai procurar o lugar mais barato. Certo? É questão lógica, é óbvio isso aí. Né? E essa zerumaninha botou a bodeguinha dela e ficava com raiva quando os vizinhos iam comprar em outro lugar. Agora, por que os vizinhos iam comprar em outro lugar? Porque as coisas na bodega dela era cara. Gente, 1 quilo de açúcar é R$2. Na bodeguinha dela é R$2,80. Tá entendendo? Então não faz sentido nenhum. Bom, pessoal, vocês entenderam, pessoal, bem isso aqui? Deu para entender bem Sim. como que o capitalismo convencia as pessoas, tá? Então, esse aqui Sim. é o método capitalista, tá? Era um método do convencimento através da valorização do comércio, dando a sua liberdade individual, gerando um consumo, tá? Dando a sua liberdade de consumo, te dando direito a voto e a livre concorrência. Cara, eu particularmente
A minha visão particular, se você for comparar os dois, eu tendo mais para o lado do capitalismo. Não que o capitalismo seja perfeito, né? Tem milhões de coisas erradas e grotescas e brutais no capitalismo, tá? Vamos lá, pessoal, vamos para o outro lado agora. Vamos ver agora sobre o comunismo. Primeiro ponto do comunismo, pessoal. Ele vai pregar a ideia do chamado bem-estar social, tá? Bem-estar social. Então, vamos lá. Primeiro ponto aqui, o que significa bem-estar social, gente? Significa que no comunismo, toda a ideia estaria por trás de você procurar o bem para toda a sociedade, não só para uns. Porque qual é o argumento deles? O argumento deles, geralmente, do comunismo, geralmente é o seguinte, que no capitalismo, alguns vão ficar ricos e alguns vão se dar bem. E outros vão se dar muito mal e vão viver na miséria. Isso é mentira? Não. Isso é verdade. Tá? Então, no comunismo, esse primeiro ponto aqui é fantástico. Eu, particularmente, eu acho muito interessante. Né? A ideia do bem-estar social, ou seja, você buscar, o governo buscar, a todo custo, o bem-estar de toda a sociedade. Isso é ótimo, certo? E isso vai se entrelaçar com o segundo ponto, pessoal. Igualdade. Tá? A ideia de igualdade ela é óbvia por si mesmo. Né? Ou seja, não haver desigualdade social. Gente, no capitalismo, como tem a ideia do individualismo, ou seja, aquela ideia da meritocracia, do mérito, você vai ter aquilo que você correu atrás, entende? O que é que acontece? Como eu falei, você vai ter pessoas muito ricas e pessoas na miséria, passando fome, morrendo de fome, tá? É o que a gente chama de desigualdade social, certo? E no Brasil, cara, vamos combinar, o Brasil é mestre nisso, né? Na desigualdade social. É como a gente costuma falar aquela velha frase, né, pessoal? Uns cada vez mais ricos, né? O rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre, certo? Então, no comunismo, eles buscariam a igualdade, certo? Eles buscariam a igualdade, para que não houvesse desigualdade social, certo? O próximo ponto, ao invés dele pregar sobre o consumismo, ele vai pregar a simplicidade. No sentido, não no sentido da simplicidade de, como é que eu posso falar? Na simplicidade de você ser humilde. Ou seja, estar feliz com o que tem. Não é nesse sentido não, tá? Simplicidade no sentido de que, se eu não crio, no caso, se eu não tenho uma pessoa com uma lanterninha, um telefone de lanterninha, e uma pessoa com um iPhone 9, não vai haver desigualdade social. Então, por que a gente não dá uma lanterninha para todo mundo? Um iPhone para todo mundo? Tá? Então, você pode perceber, a gente está completamente entrelaçado, né? Igualdade e simplicidade. E também, gente, o terceiro ponto fala justamente sobre isso. É a ideia do coletivismo. Certo? Coletivismo. Tá? Ou seja, o coletivo. Enquanto que aqui, eu vou até marcar para vocês aqui um paralelo, tá? Bem importante aqui, gente. Se liga só aqui, tá? Vou marcar aqui para vocês um paralelo que vocês devem entender bem. Essa ideia de coletivismo, ela é oposta à ideia de individualismo, tá? Detalhe importante, pessoal. Oposta e diferente, certo? Oposta e diferente, tá? Por quê? Vamos dar um exemplo agora prático, como sempre eu gosto de fazer. Vamos imaginar aqui que o nosso querido amigo MC Andrezinho, tá? O MC Andrezinho começou a fazer seus beats ali, fazer suas rimas, fazer suas músicas, produzir seus raps, e ele ficou rico. No capitalismo, ele é livre, ele tem a sua própria individualidade assegurada. Então, ele pode ser rico, ele pode consumir, comprar uma mansão e passar e andar por aí nas estradas de Lamborghini. Mas vamos imaginar agora que o MC Andrezinho ele se mudou para um país comunista, que lá é pregado a ideia de igualdade, simplicidade e coletivismo. Ou seja, MC Andrezinho não poderia desfrutar da sua riqueza. Por quê? Lá é o coletivo. Porque a partir do momento que o MC Andrezinho esbanja riqueza, ostentação, ele está gerando desigualdade. Ele está quebrando a simplicidade. Então, o MC Andrezinho indo morar num país comunista, o governo pegaria todo o dinheiro dele e iria distribuir para os outros, para os mais pobres. Eles acham que eles são, oxi.
Pois é assim que funciona. Se eles quisessem pegar, se eu fosse uma pessoa rica e eles quisessem pegar meu dinheiro, ia dizer quem é você na fila do pão, querido? Só que aí é que tá, você tá no país Porque como assim, porque assim o você poder trabalhar duro. Porque, porque assim, você trabalhar duro, fazer de tudo para conseguir um dinheiro, para você conseguir vencer na vida e chegar, você não ter nem como usufruir do seu dinheiro, porque vai pegar e dividir para a população do país inteiro ou do lugar inteiro que você mora. Isso. Exatamente. Né? Aí Eu ia dizer isso mesmo, eu ia ficar braba. sabe qual é o argumento dos comunistas? Geralmente os argumentos dos comunistas, eles vão dizer o seguinte: ah, mas num país rico, se eu distribuir a riqueza, todo mundo fica rico. Gente, veja só, preste atenção, tá? Essa teoria, essa hipótese dos comunistas está correta, tá? Vamos pegar o Brasil, por exemplo. Gente, 92%, preste atenção, 92% de toda a riqueza do Brasil está na mão de menos de 1% da população brasileira. Ou seja, menos de 1% do povo brasileiro tem nas suas mãos 92% da riqueza do Brasil. Aí você pensa, se você for pegar essa hipótese comunista e dizer assim, poxa, se esse menos de 1% pegasse toda essa riqueza, esse 92% da riqueza do Brasil, e distribuísse, pessoal, isso tem tem dados, tem cálculos matemáticos que comprovam que se isso acontecesse, de fato, todos ficariam ali da classe média alta para ricos. Entendeu, Camila, agora? Se isso acontecesse, seria ótimo. Chegar Sabe e tomar o dinheiro da pessoa toda. Isso acontecesse, seria bom. Por quê, Camila? Se você pensar bem, você não ficaria pobre, você continuaria sendo rica. E você daria chance para outras pessoas também serem ricas. E automaticamente, olha só, pessoal, e automaticamente você acabaria com a desigualdade, gerando simplicidade e gerando igualdade e gerando bem-estar social. Mas qual é o problema do comunismo? Oi, pode falar, Carlinhos. Dubai, ele é uma cidade comunista? Não, está longe disso. Ah, não, né? Inclusive, só quem mora em Dubai são os mais ricos do mundo. Só para constar. Bom, Camila, pega o bonde comigo agora. Camila e todo mundo, né, aqui. O grande mal, gente, do pensamento comunista é que ele parte de uma hipótese que eu particularmente acho impossível de acontecer. Entendeu? Eu particularmente, como professor de história, e claro, como uma pessoa que vive muito baseado na realidade, eu não gosto de coisas fantasiosas, eu sempre gosto daquilo que é fato, comprovado. Cara, é impossível isso acontecer. A hipótese é boa? É. Ninguém ia se disponibilizar. Como é que é, Camila? Ninguém ia querer se disponibilizar, dar tudo que tem para um país. Exatamente. Essa é a questão, entendeu? Não é que assim, não é que a teoria comunista seja ruim, que a teoria comunista não é ruim. Então ele quer dizer que o senhor está querendo dizer que, tipo, como as pessoas não concordam com isso de certa forma, eles pegam o dinheiro da pessoa mesmo assim ou não? Não, num país comunista ele pegaria sem você querer ou não. Essa é a questão. Eles vão pregar. Nunca que eu vou morar num lugar assim. Olha só, eles vão pregar, acima de tudo, o bem-estar social. Porque qual é a ideia dele? O que é que vale mais? O bem-estar de uma pessoa ou de uma nação inteira? É questão de lógica. O bem-estar de uma pessoa, de uma nação inteira. Então, numa sociedade comunista, Camila, eles estariam cagando para a sua, olha só, eles estariam cagando para a sua individualidade. Porque o que eles vão pregar aqui, no caso, seria a ideia do bem-estar social do país inteiro. Tá entendendo, pessoal, como as duas teorias são opostas uma da outra? Ou seja, a teoria do comunista é ruim? Não. Porque por mais que a parte do, vamos dizer assim, uma parte do dinheiro da Camila, do MC Andrezinho, agora, uma parte do dinheiro do André fosse tomada pelo Estado, mas eles não deixariam o André pobre. O André permaneceria rico. Só que com o dinheiro do André, outras pessoas também viveriam bem. Mas, claro, nós somos ensinados a ser egoístas, a ser individualistas, e aí nós acabamos que a gente não quer dar nosso dinheiro para ninguém.
e acaba só soltando algumas frases como essa que a Camila falou. Né? Que a Camila não, né? Como, é uma frase comum, pessoal. Todo mundo fala isso. Sim, Né? né? Tipo, Poxa, professor, agora sim, e pensa. outra, sabia, viu, Camila? Sabia que para você que é evangélica, cristã, o seu pensamento cristão está muito mais próximo do comunismo? Jesus pregava o individualismo ou Jesus pregava o coletivismo? Não, Jesus mas eu pregava tô o dizendo coletivismo. assim, eu tô dizendo assim, tipo, digamos que eu não sou aquelas pessoas ricas, ricas, ricas. Eu tenho Sim. 2 filhas e uma delas é deficiente e eu preciso do dinheiro. O senhor acha que o país vai continuar deixando eu ter o dinheiro para manter as minhas filhas bem e pagar o tratamento de uma delas? Acho que Pronto, não. essa é a questão, Camila. Se você está precisando, obviamente não seria você que iria doar. Mas se o André é rico e não está precisando, ele era quem iria doar. Entendeu agora qual é a questão? Assim, um equívoco muito grande que as pessoas cometem é achar que, por exemplo, eu sou pobre e o governo vai lá e tira o que eu tenho, o pouco que eu tenho. Não. Na hipótese comunista, só os ricos, no caso daqueles que realmente não precisam de tanto de gente, Neymar ganha mais de 3 milhões de reais, 3 milhões de euros por mês. A fortuna que ele tem, ele não vai gastar nem se ele tivesse 10 vidas. Deu para entender agora, pessoal? Então, na hipótese comunista, ele não iria pegar o dinheiro de um pobre favelado lascado de pai, mãe e vizinho. Ele iria pegar o dinheiro do Neymar, que não precisa de tanto dinheiro assim. A fortuna gente, Agora entendi. entendeu agora? Pessoal, por vídeo, o Felipe Neto chega a ganhar de 500 mil reais a 1 milhão de reais. Por vídeo, da quantidade de likes, AdSense e visualizações que os vídeos dele têm. 500 mil a 1 milhão de reais. A fortuna que o Felipe Neto tem vai dar para sustentar até a 20ª geração da família dele. Para que uma pessoa com tanto dinheiro assim? Entendeu agora qual é a questão? Então, na hipótese comunista, eles iriam pegar essa pessoa que tem um dinheiro que, se ela tivesse 10 vidas, ela não iria gastar, e vai distribuir para aquelas pessoas que estão morrendo de fome. É nessa questão que eu estou falando para vocês, pessoal. Tá? Ou seja, não é descobrir um santo para cobrir outro. É você pegar de quem não precisa. Gente, vamos pegar aqui, eu vou utilizar até uma metáfora boba, mas vocês conhecem a história do Robin Hood? Cara, a história do Robin Hood é isso. Né? Ele pegava dos pobres, ele pegava dos ricos, perdão, ele pegava dos ricos para dar aos pobres. Tá? E quando ele pegava dos ricos para dar aos pobres, ele deixava os ricos pobres? Não. O rico permanecia rico. Ele pegava o excesso Estava pé da dava vida, aos mas pobres. continuava rico. Exatamente. Tá entendendo, pessoal? Mas na minha visão, como historiador, como sociólogo, tá? Na minha visão, qual é o problema do comunismo? É porque ele vai partir de uma pressuposição que, na minha visão real, parece impossível. Isso nunca vai acontecer. A verdade é essa. Entendeu? Na teoria, na hipótese, é tudo muito lindo, é tudo muito bom. Entende? Mas na prática, no mundo real, isso não dá certo. É bem simples. O outro ponto aqui, gente, é a ideia de estatização. Esse ponto aqui eu acho ruim. Tá? Esse ponto aqui eu discordo completamente do comunismo. Sabe por quê, gente? Para o comunismo, o Estado seria mais forte do que todos os outros órgãos. Então, o Estado comunista, o proletário, né, o Estado do proletariado, tá? Ele estaria acima de todos os outros. Certo? E qual o problema dele estar acima de todos os outros e dele ter poder máximo? Percebam, gente, que essa ideia de estatização, ela é o oposto da democracia. Tá? Ela é o oposto do Estado democrático. Sabe por quê? Porque no Estado democrático você tem direito à escolha. Você tem direito a voto, vamos dizer assim. Num Estado de estatização, o Estado é quem decide por você. Ou seja, não haveria eleições. Tá? Não haveria democracia. O próprio Estado é quem escolheria os governantes e ele controlaria tudo. E o problema de tudo isso, pessoal, como eu falei para vocês, é que você vai cair numa ditadura. Tá? Isso aconteceu na Rússia, né? Isso aconteceu na União Soviética. Tá? O Stalin mesmo, vai olhar quantos milhões e milhões de pessoas o Stalin não matou para manter o Estado comunista. Certo? E por último, nós temos aqui uma economia planificada.
que, mais uma vez, eu posso citar para vocês aqui, que seria o oposto da livre concorrência, certo? Enquanto na livre concorrência você teria liberdade total para criar o seu negócio, para concorrer no negócio, numa economia planificada, plana, todo mundo teria que vender produtos no mesmo preço. Ou seja, pessoal, mesmo que você crie vamos imaginar que vou dar outro exemplo aqui bem legal para vocês. Vamos imaginar que a Maíla, ela cria uma fábrica de roupa, ela é estilista, criou uma fábrica de roupas femininas, tá? E a Vitória também. Mas os produtos que a Maíla faz são melhores, têm melhor qualidade do que os que a Vitória faz. Mesmo assim, no Estado comunista, a Maíla não poderia vender as roupas mais caras do que a Vitória. Porque senão, a partir do momento que a Maíla vende uma roupa melhor e mais cara, ela quebra a ideia de desigualdade e ela quebra a ideia de simplicidade. Tá? Então, basicamente, seria isso, certo? Então, esse segundo ponto aqui, esse último ponto, na verdade, eu também acho que é um ponto bem ruim, certo? Bom, pessoal, então é isso, tá? Essas aqui são as principais diferenças entre comunismo e capitalismo. E é aquilo que eu falei para vocês. Se você conseguiu entender isso, tá? Se você conseguiu entender bem essas duas tabelinhas, as diferenças e tudo mais, podem tirar print, tá, pessoal? Tire print da tela. Pode até tirar do jeito que está aí, certo? Se você conseguiu entender bem isso aqui, pessoal, vai ficar bem mais fácil para você entender daqui para frente como os Estados Unidos convencia os países e como o comunismo convencia os países a fazer o que eles queriam, certo? Bom, gente, então basicamente é isso. A partir da nossa próxima aula, vamos continuar a partir desse ponto, tá? Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Então nós vamos continuar a partir do mundo bipolar. A partir desse ponto aqui do mapinha, a gente vai explicar algumas coisas, né? E é isso, tá?